Então, pessoal, a correção é na página 52 da apostila e depois a gente vai pro caderno de atividades, tá? Qualquer dúvida vocês perguntem e participem também da correção aí, tá bom? Vamos lá. Leia o texto abaixo, página 52, tá? E faça o que se pede. Diz assim: as plantas absorvem água e sais minerais do ambiente, juntamente com o gás carbônico e a luz solar, realizam em suas partes verdes um processo que produz uma substância composta principalmente de glicose, que é distribuída por toda a planta. Letra A. Qual é o nome do processo realizado pela maioria das plantas e que é descrito no texto? Como é que é o nome desse processo? Vamos lá? Fotossíntese. Isso, Camila. No texto, grife de azul as substâncias que formam a seiva bruta e de vermelho as substâncias que formam a seiva elaborada, tá? Então, a seiva bruta tá bem na primeira linha ali, água e sais minerais. É a água e sais minerais, já tá dizendo bruta, né? 52, Marcela, página 52. A seiva bruta, como tá dizendo, bruta é como foi tirado do solo, água e sais minerais. A seiva elaborada já é uma elaboração pela fotossíntese, que aí é a glicose, tá na segunda linha, bem no finalzinho da segunda linha ali, tá bom? A C. Por quais estruturas a seiva é transportada nos diferentes grupos de planta? Vamos lá, nós estudamos briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Briófitas são os musgos, pteridófitas, exemplo, é a samambaia, gimnospermas, pinheiros, araucária, né? E angiospermas, os vegetais que têm fruto. Desses grupos, como que ocorre o transporte, tá? Então, o transporte das substâncias nas briófitas, ela ocorre de célula para célula, por difusão, tá? Então, é só colocar briófitas de célula para célula. Nas gimnospermas, nas pteridófitas e nas angiospermas, o transporte se dá através de quê? Porque a única que é de célula para célula são as briófitas, tá? Nas outras pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, como é que acontece? Como que acontece o transporte da seiva bruta, água e sais minerais, e a seiva elaborada dentro do vegetal, gente? Tô esperando. Isso, vasos condutores, isso. Tá? Tá, então, só falar ou digitar ali. Preferência falem, né, que é mais rápido. 2. Número 2, então. Então, a C é através dos vasos condutores de seiva, no caso das gimnospermas, pteridófitas e angiospermas, e célula só nas briófitas. Número 2. As plantas, assim como os animais, têm sua distribuição geográfica limitada pelas condições ambientais. Dessa forma, algumas plantas conseguem se desenvolver melhor em determinados ambientes e apresentam dificuldades em outros. É a adaptação da planta, ela sobrevive bem num lugar e não sobrevive bem no outro. Onde é mais fácil encontrarmos briófitas? Na floresta atlântica, né? Na floresta atlântica ou no cerrado. Por quê? Onde que é mais fácil encontrar briófitas? Isso, então, na floresta, né, porque é mais úmido, tem mais água e as briófitas precisam da água para sua reprodução, tá? Então, é só justificar desta maneira, certo? Então, na floresta atlântica, pois ela é mais úmida e as briófitas precisam da água para sua reprodução, para sobrevivência, né? Na verdade, todos precisam, né? Mas tem uns que estão adaptados a viver no cerrado, por exemplo, né? Número 3. Em uma pesquisa científica de análise de fósseis, foram encontrados em algumas amostras grãos de pólen com vários formatos diferentes. Lembrando que o grão de pólen é onde contém a célula reprodutora masculina, né? Das angiospermas. Tanto das angiospermas quanto das gimnospermas. Essas estruturas podem ser de quais grupos de vegetais? Acabei de dar a resposta, né? Gimnospermas e angiospermas, tá? Letra B. 4. Explique a importância do processo de fecundação para as gimnospermas e angiospermas, tá? Fecundação, gente, é quando
o grão de pólen, né, a célula gameta masculino, encontra com o feminino e forma um embrião lá, né? Então, qual a importância disso? Já acabei de falar. Formação de quê? A formação do embrião, né? Então, a importância da união dos gametas é para a formação do embrião. E a partir daí vai dar origem a uma nova planta, né? Começa a formar semente e depois forma a planta. Nova planta. Dá origem a novos descendentes. Oi. Eu coloquei que era por causa que precisava, como a gente precisa de oxigênio para sobreviver, isso era importante porque causava uma nova planta. Formava uma nova planta. Isso, forma. Então, a fecundação garante a formação do embrião, que vai formar a semente e que vai dar origem a uma nova planta. Não deixa de estar certo, tá? É isso mesmo. 5. Lembrando que em fecundação é a união de gametas. Formou os gametas, dentro da semente vai ter um embriãozinho que vai germinar, né? Quando em contato com condições favoráveis do solo. Número 5. Em algumas espécies de plantas, a dispersão dos frutos também pode acontecer pela água. Um exemplo é a espécie de Inga uruguensis, né? Uruguensis, chamada popularmente de ingá, que cresce nas margens dos rios. Seus frutos apresentam tecidos que armazenam ar. Isso lhes possibilita flutuar na água e ser levados pelos rios por longas distâncias. Sobre esse assunto, abordado no texto, responda para essa espécie de planta, qual a importância de sementes serem levadas para outros locais das águas, pelas águas no caso, né? Qual a importância disso? Ela vai ser levada pela água e vai acontecer o quê? Lá bem longe dali onde ela estava. Isso, então, para que mais espécies de plantas, como essa, né, se desenvolvam em diversos lugares, em lugares diferentes, né, daquele que ela foi produzida, no caso, né, que se originou, no caso. Então, é isso, tá, Camila? Tá certo. De acordo com o que... Página 53 agora, tá? De acordo com o que você aprendeu sobre os grandes grupos vegetais, relacione as letras que indicam os grupos de plantas com a descrição de suas características. Temos angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. Vou ler ali e vocês digam o que é. Plantas que não apresentam vasos condutores de seiva e são encontradas em biomas úmidos, como florestas tropicais. Que planta é essa? Briófita. Isso. B. Plantas com sementes, flores e frutos que podem ser encontrados nos mais diversos biomas, desde os mais com clima seco até os com clima úmido. Semente, flor e fruto. Falou em fruto? Angiosperma. Angiosperma. Falou em fruto? Angiosperma. C. Plantas com vasos condutores de seiva e sem sementes, as quais podem ser encontradas em florestas tropicais nos locais sombreados. Ela não tem semente. Se ela não tem semente... Não, se ela não tem semente, ela não é uma gimnosperma e não é uma angiosperma. Pteridófita, isso mesmo. Tá? Lembrando que a gimnosperma... Lembrem da gimnosperma sempre no pinhão. Pinhão é uma semente, é uma gimnosperma, tá? Então ela não é... Então ali é pteridófita, P. E a D. Plantas com sementes em estróbilos. Existem espécies grandes que podem crescer em biomas como taiga e mata das araucárias. Aí a G, né? Gimnospermas. Ficou assim, B-A-P-G, tá? Isso. 7. Um morro na beira da estrada sofreu deslizamento do solo após fortes chuvas na região. Isso fez com que a pista ficasse interditada, causando vários transtornos. Para evitar novos desastres desse tipo, os quais podem até mesmo ferir pessoas, buscaram-se alternativas para prevenir a erosão do solo e, consequentemente, deslizamento e evitar o desmatamento. E o que seria ali a saída mais fácil para esse deslizamento? Letra D, gente. Plantar espécies vegetais com raízes profundas e ramificadas que se entrelaçam no solo, com o solo, né?
como as gramíneas, tá? Então a grama ela ajuda bastante aí a manter o solo, tá bom? Letra D. 8. Leia o texto a seguir. Feijão protegido. Figuras. Alguém quer ler esse texto? Eu vou ler. Figura certa. Pode ler bem rápido e bem alto. Porque eu não tô ouvindo. Figura certa no prato da maioria dos brasileiros. O feijão viajou de mala e cuia para a Noruega. Calma, você não vai ficar sem um dos principais alimentos do seu almoço. Foram apenas alguns grãos dos tipos de feijão mais consumidos no Brasil, que seguiram viagem até o Banco Global de Sementes Svalbard, que fica no país europeu. Um banco de sementes reúne inúmeros tipos de grãos de todo o mundo. Lá eles são bem guardados, reservados em embalagens que ficam a uma temperatura de 20 graus negativos para impedir que estraguem. O Banco Global de Sementes Svalbard tem capacidade para armazenar cerca de 4,5 milhões de amostras de sementes e é considerado o mais seguro do mundo. Sementes guardadas lá podem existir por mais de 1000 anos. O local é protegido contra terremotos, enchentes e explosões nucleares. Isso, gente. Olha só a importância disso, né? Então, esse banco de sementes mundial, tá? Todas as sementes do mundo tem uma amostra lá, né? Nesse local. Fica na Noruega, né? E ali tá mostrando a imagem dele da entrada, né? Entrada discreta do Banco Global de Sementes, né? Construída no Ártico, em uma mina de carvão abandonada. O cofre, né? Preserva a biodiversidade das sementes, tá? Se acontece algum problema no mundo, né? Por alguma explosão, alguma coisa, eles estão protegidos. Então, ali, se precisar, gente, repovoar de alguma forma, porque acabou algumas espécies, eles têm a semente ali guardada. É como se fosse um cofre, onde todas as sementes estão preservadas em temperatura adequada, em dormência, tá? Para que, se necessário for, né, se acontecer alguma catástrofe aí mundial, né, mais para frente, nós temos uma reserva lá e nós temos como povoar novamente esses ambientes, né, ou qualquer ambiente aí, porque tem essas sementes, tá? Então a pergunta A: que grupos de plantas não são representados em um banco de sementes? Porque tem que ter semente, né? Quais são as plantas que não têm semente que a gente já acabou de estudar? Então, o grupo de plantas que não está presente ali são as briófitas e as pteridófitas, porque elas não têm semente, né? E a B agora, na página 54. Qual a importância de guardar sementes em um banco específico para isso? Acabei de falar, né? É possível garantir a preservação de espécies vegetais, né? É uma garantia que essas plantas existirão no futuro, também é importante colocar isso, independente do que possa acontecer com o nosso planeta, né? Ou com os naturais por efeitos ação humana ou natural, né? Tá? Então é bem importante isso. 9. Existem mais de 900 espécies de gimnospermas e 260 mil espécies de angiospermas conhecidas em todo o mundo. Que características as angiospermas podem ter que justifiquem essa diferença? Então, nós temos mais espécies de angiospermas do que gimnospermas. Que características elas têm que justifiquem essa quantidade aí, essa diferença no número de plantas, né? Então, gente, as angiospermas são plantas com características que possibilitam uma adaptação melhor em diferentes ambientes. Então, digamos que por ela ter várias características aí que se adaptam a diferentes ambientes, é muito mais fácil a gente encontrar esse tipo de vegetal, esse tipo de planta, né, em ambientes distintos e diferentes aí, né? Então, ela tem flores, ela tem frutos, né, facilitam a reprodução dela e a disseminação dessas plantas em ambientes, né, por animais, enfim. Tá? Então é isso. 10.
Observe as fotos de flores a seguir, que corresponde à flor da planta da espécie Plantago major, conhecida popularmente como tanchagem, é da planta do gênero hibisco, né? Aí tá mostrando a imagem ali. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Qual que é a correta aqui? A letra B, né? A flor da tanchagem provavelmente é polinizada pelo vento, pois não apresentam atrativos para polinizadores, ao contrário das flores do hibisco. Ó, a tanchagem ali, como é que ela é? Ela não tem flores coloridas e atrativas aos insetos, né? Já o hibisco tem, né? Então é a letra B. A 11. A figura mostra a face inferior de uma folha onde absorvem estruturas reprodutivas, né? Se observam, não absorvem. Então, nós temos ali, na face inferior de uma planta, né? Uma estrutura reprodutiva. Aquelas bolinhas ali são estruturas reprodutivas. Em que tipo de vegetal eu encontro aquilo ali? Nas pteridófitas. E aquelas estruturas são chamadas de esporos, tá? Ali nós temos esporos, quando ele abre a estrutura, a bolinha é o soro, né? E ali dentro dela é produzido o esporo que vai entrar em contato, que vai ser liberado, chega no solo e pode germinar da origem a nova pteridófita. É a letra C, a resposta. 12. O caule é um órgão da planta que fornece o suporte para outros órgãos vegetais. Além disso, o caule conduz água e sais minerais das raízes para outras partes da planta, bem como o transporte da seiva elaborada das folhas para os demais órgãos. Com essas informações, assinale a alternativa correta. São mais de uma, tá, gente? Corretas. Pelos vasos condutores de seiva presentes nos caules, passam a seiva bruta e a seiva elaborada. Letra C também. Há vários tipos de caule, inclusive aquáticos, que ficam submersos na água. E a letra D também. Assim como as raízes, alguns tipos de caules podem armazenar substâncias de reserva, como é o caso da batata inglesa, como a gente já terminou. A gente já viu isso.